profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos falar a respeito de uma virada na vida de uma pessoa, de uma transformação, de uma mudança, de um momento em que houve um ponto de virada na história de alguém. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, leia comigo aí na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia aí na sua mão, você pode acompanhar aqui no telão também. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra. Senhor, nos ensina a andarmos a cada dia mais achegados a ti, ó Pai, para que possamos, meu Deus, ver o trono da tua glória, Senhor, para que possamos viver o extraordinário do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez, fala conosco. Amém. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui de um momento da vida de Isaías, onde ele teve uma visão maravilhosa. Ele, entrando no templo, ele viu algo esplendoroso. Como nós lemos no texto, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Irmãos, eu imagino o que aconteceu com Isaías como se nós estivéssemos entrando na igreja e sequer a gente fosse capaz de passar pelas portas, porque as abas de suas vestes, as abas das vestes do Senhor estavam transbordando o templo, estavam enchendo o templo, e nada podia entrar naquele templo, porque um simples fiapo de sua roupa estava enchendo aquele lugar. É isso o que Isaías está vendo aqui, um fio de sua roupa, a aba de suas vestes, algo tão pequeno, tão banal, como um pedaço de roupa, enchendo um lugar onde as pessoas não poderiam entrar. Mas Isaías, ele vê aos céus Deus assentado num alto e sublime trono. E nós precisamos entender o que estava acontecendo aqui nesse momento, nesse período, nesse ano. Porque, irmãos, a cada ano na nossa vida acontecem coisas diferentes. É ou não é? Tem ano que a gente se torna pai, tem ano que a gente adquire algo, tem ano que a gente tem uma nova oportunidade. Às vezes acontecem várias coisas no mesmo ano, mas os nossos anos, os anos da nossa vida, são marcados por acontecimentos. Se você se lembrar, a cada ano da sua vida, existiu algum acontecimento marcante. Em todos os anos da sua vida, alguma coisa de importante aconteceu. Mesmo acontecendo diversas coisas interessantes e importantes no mesmo ano, você vai conseguir destacar
uma que sobressai às outras. Isso para qualquer vida, para qualquer pessoa. Mas aqui, nesse momento em que Isaías entra no templo, que ele está ali entrando no templo, o texto declara que foi no ano da morte do rei Uzias. E para nós entendermos o que Isaías está vivendo aqui, a gente precisa compreender o que aconteceu naquele momento, o que aconteceu naquele tempo, o que aconteceu naquele período. Quem era esse tal do rei Uzias? E aí a gente volta na história um pouquinho, a gente compreende, a gente vê toda a descrição do que aconteceu, mas eu quero que você leia na sua Bíblia, abra lá em 2 Crônicas, capítulo 26, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3 em diante, nós vamos ler alguns versículos. Olha a história de Uzias, 2 Crônicas 26, versículo 3. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar. Quantos anos tinha Uzias? Quantos anos tinha Uzias? 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Então, Uzias começou a ser rei, ele se tornou rei com 16 anos de idade. 16 anos de idade ele começou a reinar ali. E ele foi rei sobre Jerusalém por 52 anos. Então, quando nós lemos lá, no final, é só fazer conta, demais, está fácil, ele tinha 68 anos de idade, naquele ano em que Isaías tem aquela experiência, aquele momento que nós lemos no começo. Mas continuando a leitura, Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Repita comigo, enquanto, agora com voz de profeta, enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto Uzias buscava a Deus, buscava a direção do Senhor, buscava saber de Deus aquilo que precisava ser feito, Deus o fazia prosperar. Está errada essa tela aí, viu? Bem errada. Deus o fazia prosperar. Então, 16 anos, 52 anos reinou, e foi até os 68 anos como rei. Mas, se nós continuarmos lendo o texto daqui de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, nós vamos ver que a história de Uzias foi grandiosa. Uzias construiu coisas, inventou coisas, aparamentou o seu exército. Ele deixou o exército redondinho, todo mundo trabalhando direito, fazendo o que precisava ser feito. Ele realizou grandes feitos, irmãos. O nome de Uzias é lembrado em Jerusalém por causa dos grandes feitos, por causa de inventos que ele fez, por causa de coisas grandiosas. E nós lemos no texto aqui, nos versículos que seguem, a gente vai vendo que ele construiu armas, ele edificou torres, ele inventou armamentos, irmãos, que nós vemos hoje nos filmes de guerra, nos filmes medievais. Olha só, versículo 15 do capítulo 26, fala assim: em Jerusalém, ele fabricou máquinas, inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres, e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Já viu aquelas armas que chama-se catapulta, que joga a pedra assim, ó, vum, joga longe as pedras, joga longe as flechas? Uzias que inventou. Olha isso, irmãos, a gente vê nos filmes, né? Que bacana.
Uzias inventou através dos seus artífices. Mas, seguindo o texto, a fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. E aqui a história de Uzias começa a ter uma transformação. Uzias, durante a vida toda dele, durante todo o reinado dele, ele inventou coisas, construiu coisas, lutou, guerreou, conquistou terras. Até a beira do Egito, a palavra de Deus diz que até as divisas com o Egito, ele dominava tudo. Toda aquela terra era dele, do povo de Deus. Mas ele foi maravilhosamente ajudado. Deus ajudou Uzias de uma forma maravilhosa, extraordinária. Só que aí tem uma vírgula: até se tornar muito poderoso. No momento em que ele se torna muito poderoso, então ele acredita que ele não precisa mais de Deus. No momento em que ele se torna um grande homem, a fama dele se espalha, ele acha que ele está bem, que os exércitos dele são os melhores do mundo, e eram, que os armamentos dele eram os melhores do mundo, e eram, que as máquinas que ele tinha inventado eram as melhores para as batalhas, e de verdade elas eram as melhores. Então ele acha que ele não precisa mais de Deus. Então ele se torna muito poderoso, e ele enxerga isso, e aí ele começa a fazer besteira. Versículo 16: mas depois que Uzias se tornou muito poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele começou uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Irmãos, e aqui a gente precisa trazer para a nossa vida. Uzias se tornou um homem muito grande, reconhecido. As pessoas tinham medo dele, porque ele era muito poderoso, ele poderia acabar com qualquer nação, com qualquer território. Qualquer um que desafiasse ele, com certeza perderia na batalha. Mas ele se tornou tão poderoso que ele exaltou o seu coração. Ele achou que ele podia fazer tudo do jeito dele, da maneira que ele achasse que tinha que fazer, na hora que ele achasse que tinha que fazer, que ele não precisava ouvir mais Deus, que ele não precisava mais ouvir as instruções do Senhor. Simplesmente ele começou a fazer as coisas da cabeça dele, e pelas coisas da cabeça dele, a ruína dele chegou. Quantas pessoas nós vemos, irmãos, que às vezes chegam caídas na casa de Deus? Elas vêm caídas, elas entram na casa de Deus como se a casa de Deus fosse um hospital, e um dos papéis da igreja é ser hospital, mas a igreja não é hospital, porque hospital a gente vai para passar um tempo e vai embora, mas não é assim que é a igreja. A igreja cumpre um papel, mas ela não é. Mas quantas vezes a gente vê pessoas que vêm à igreja buscando uma solução, buscando uma melhora de vida, buscando uma transformação, buscando um renovo, uma reconstrução, algo de Deus. Deus estende as mãos, opera, faz o milagre, levanta a pessoa, tira a pessoa do buraco, tira os carrapatos, tira os carrapichos, troca a roupa da pessoa, passa o óleo na cabeça, faz com que a pessoa se levante. E a pessoa se levanta porque Deus, Ele é bondoso, Ele é cuidadoso, Ele é misericordioso. Aquela pessoa se levanta, ela se coloca de pé, e aí, em algum momento da vida dela, ela coloca no coração: eu não preciso mais de Deus, já está tudo bem na minha vida, agora eu vou seguir a minha vida, eu só volto para a igreja de vez em quando para agradecer. Só vou na igreja de vez em quando porque eu preciso estar lá, preciso bater cartão, preciso mostrar lá para Deus que eu estou junto, nós estamos juntos, Deus, estamos aí, ó, está me vendo, está aqui meu cartão batido no mês, está tudo certo, e sigo a minha vida. Irmãos, quantas vezes a gente vê pessoas que estão caídas,
derrotadas, humilhadas, que elas estariam 24 horas por dia na igreja, se a igreja estivesse com as portas abertas 24 horas por dia. Tantas pessoas, irmãos, que precisam de Deus, buscam a Deus, crescem, mas esquecem de quem é que foi que deu o crescimento. Uzias, ele se esqueceu dos conselhos do pai. Uzias, ao longo do tempo, ele colocou a sua confiança na força do seu exército, na força do seu braço, naquilo que ele podia fazer. E às vezes a gente se engana, irmãos, e a gente coloca a nossa confiança na nossa, talvez, capacidade, no nosso entendimento, na nossa inteligência, no nosso intelecto. Porque eu sou muito sábio, então eu não preciso nem mais orar para pedir a Deus a direção, porque eu já conheço a palavra de Deus e Deus fala comigo. Mentira, que às vezes é o demônio que está falando na cabeça, porque se a gente não está conectado com Cristo, por que Cristo vai falar com a gente? Às vezes são as vozes demoníacas, parecendo aquelas vozes suaves, que só agradam, só trazem um cafunézinho. E a palavra de Deus, irmãos, ela é de confronto. E aí eu quero fazer um parênteses, porque às vezes eu vejo pessoas seguindo influenciadores na internet, que os caras ganham milhões com visualizações. São a tal da caixinha da promessa. Quem já teve caixinha da promessa na vida? Quem já ganhou uma de presente? Nossa, pouca gente. Quem não sabe o que é a caixinha da promessa? Levanta a mão. Olha, tem um monte de gente. Fico feliz por isso. Mas a caixinha da promessa é uma lembrancinha cristã, que vem ali com umas cartolinazinhas bem pequenininhas, recortadas, com um texto bíblico escrito ali, que é uma promessa de Deus, uma bênção para as nossas vidas. E está tudo certo, irmãos, porque são inúmeros versículos que tem ali. A pessoa pegava um por dia. Olha que gostoso, tem uma promessa de Deus aqui para mim hoje. Aí tirava outra no outro dia. Olha que promessa linda. E aí tem gente caindo nessa papagaiada na internet, vendo lá as pessoas, a palavra de Deus para você hoje é tal. Irmão, cuidado com a caixinha da promessa da internet. Tem gente se alimentando de lixo. Tem gente comendo lixo, achando que está comendo filé mignon. Tem gente comendo porcaria, achando que está comendo um prato de comida. Está cego pelo Satanás. Está comendo porcaria, enchendo a barriga de coisa ruim, achando que está comendo uma comida bem preparada. E não é, irmãos. Não é. Abre o seu olho. Cuidado com essas mensagenzinhas que só são para te atrair, para você ficar assistindo lá todo dia, uma mensagenzinha curta. Eu vou assistir isso aqui edifica a minha vida. Não, irmãos, são mensagens para afagar o nosso ego, são mensagens para fazer um cafuné e a gente se sentir, eu tô edificado hoje. Irmãos, edificação é confronto, construção dói, fazer vala dá calo na mão. Construir algo na vida, não é cafuné que faz. Cafuné só faz você ficar enterrado na fossa. Entenda isso. A palavra de Deus nos confronta, irmãos. A palavra de Deus, ela traz para nós constrangimento. A palavra de Deus traz para nós transformação. E foi isso que aconteceu com Isaías. No ano da morte do rei Uzias. Voltando lá para o texto de Isaías, capítulo 6, para você agora entender o que aconteceu. O rei Uzias, irmãos, era onde todo aquele povo depositava sua confiança. O rei Uzias era onde todo aquele povo colocava as suas esperanças, a sua expectativa. Porque todo aquele povo estava bem guardado, todo aquele povo estava bem protegido, por causa dos armamentos de Uzias, por causa dos exércitos que Uzias havia criado ali. Mas o rei Uzias, ele morre. E diz assim o texto que nós lemos lá no começo: no ano da morte do rei Uzias,
Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías só foi capaz de ver a glória do Senhor quando ele entendeu qual era a essência. Tantas pessoas, irmãos, estão perdendo a essência porque estão colocando a força do seu braço na frente de tudo. Muitas pessoas estão achando que a sua confiança acrescida basta para seguir em frente. E não é assim. A nossa dependência de Deus precisa estar acima de tudo. A nossa dependência do Senhor precisa ser a primeira coisa. Nós precisamos conhecer a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus ferimentos e me tornar como Ele na sua morte. O conhecer a Cristo, às vezes as pessoas acham que, eu vou para a igreja, eu vou conhecer Jesus, porque a minha vida vai ser um mar de rosas. Irmãos, não se iluda, lá fora é o caminho para o inferno, e às vezes é o próprio inferno. Dentro da igreja é o caminho para o paraíso. Às vezes pode ser o paraíso, com certeza é uma vida nova, com certeza é transformação, mas a transformação não acontece do dia para a noite. Quando nós lemos lá em Isaías que é no ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias ele não morreu de uma hora para outra. O rei Uzias entrou no templo, ele quis fazer as coisas na igreja do jeito dele, ele falou: agora eu vou tomar a frente, eu vou fazer tal coisa do meu jeito. Só que na hora que ele entrou no templo, para queimar o incenso diante do altar, para oferecer o incenso a Deus, e o incenso, ele é reconhecido na palavra de Deus como as orações que são elevadas a Deus. Ele quis fazer do jeito dele, como muita gente às vezes fala que serve a Deus da sua própria casa. Não, eu sirvo Deus aqui na minha casa, eu faço o meu culto. Não faz culto nenhum, coisa nenhuma, irmãos. Mas as pessoas se enganam, elas se convencem de uma mentira, e aquela mentira passa a ser a realidade delas. Uma coisa é certa: nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos dele? Nós precisamos conhecer e crescer na presença dele. Mas quando o rei Uzias entrou para fazer aquela coisa absurda, o sacerdote e 80 homens de Deus, que eram os sacerdotes ali, os levitas, entraram, foram até Uzias: Uzias, você não vai fazer isso, eu vou fazer. Uzias ainda quis desafiar. Naquele momento, a palavra de Deus diz que apareceu na testa dele a lepra. A lepra é uma doença condenável. Apareceu na testa dele a lepra, e ela já começou a se espalhar pelo corpo. Na hora, os levitas arrancaram com Uzias dali, para ele não contaminar o templo. Ele foi expulso do templo, e ele, como rei, ele passou os últimos tempos da vida dele morando numa casa separada do palácio, porque ele estava leproso. Levou tempo para ele morrer, irmãos. Não foi assim: ele fez um negócio absurdo, caiu morto. Não. E Deus não age dessa forma em muitas vezes. Às vezes a pessoa ela tem uma doença, uma dor, um incômodo. Porque eu me levantei para fazer tal coisa e eu caí doente. Porque o inferno está se levantando contra mim. Não, você está fazendo besteira. Entenda. Cuidado com os enganos. Às vezes a gente está atropelando as coisas, está fazendo tudo do nosso jeito, e é o próprio Deus que está nos corrigindo. Uzias, ele poderia ter se corrigido, mas o coração dele estava muito duro, então ele morre, a vida dele se acaba. Irmãos, o que o Senhor quer é que nós venhamos a crescer na presença dEle, que nós o conheçamos, que nós prossigamos conhecendo Ele.
Oséias capítulo 6, acho que é versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos a conhecer a Ele. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós entregamos a nossa vida, aquele em quem nós recorremos para ser o nosso socorro. Nós precisamos conhecer Ele, e de verdade. Não é dizer da boca para fora que conhece, é conhecer de verdade. Agora, irmãos, quando o trono de Uzias ficou vazio, quando Uzias morreu, quando o reinado de Uzias chegou ao final, então o reino de Deus começou na vida de Isaías. A confiança do profeta Isaías, nós vamos até o capítulo 5, ele fala do reinado, ele fala do rei, ele fala das coisas que estavam ali, mas a partir do capítulo 6 de Isaías, há uma nova vida, há um novo homem, um novo profeta. Deus transforma a vida de Isaías nesse encontro. No momento em que o trono de Uzias fica vazio, Isaías enxerga Deus no trono de glória. Na nossa vida não é diferente, irmãos. Nós precisamos identificar quem é Uzias na nossa vida. Identificar quem que nós colocamos como Uzias. O que nós colocamos como Uzias. E Uzias é onde nós depositamos a nossa confiança. No que está a nossa confiança? Na nossa saúde? A nossa confiança está no dinheiro que eu tenho na conta? Nas economias que eu tenho? A nossa confiança está na nossa casinha própria? Não, eu tenho minha casa própria, está tudo tranquilo, nada me abala mais. A minha confiança está no quê? A minha confiança está na minha esposa, a minha confiança está no marido, a minha confiança está nos meus pais, a minha confiança está na minha inteligência, na minha capacidade de fazer negócios, a minha confiança está no meu cargo que eu tenho. Quem é Uzias na nossa vida, irmãos? Fala para quem está do seu lado, quem é Uzias na sua vida? Agora com mais coragem, fala para essa pessoa aí, quem é Uzias na sua vida? Nós precisamos encontrar Uzias na nossa vida, saber quem é Uzias na nossa vida, e deixar ele morrer de lepra. Mas entenda, o Uzias que faz parte da nossa vida, ah pastor, não tem nenhum. Tem, cava que você vai encontrar, procura que você vai achar. Tem, irmãos, todo mundo tem um Uzias na vida, todo mundo tem, seja o que for, é aquilo onde você coloca a sua confiança, é aquilo onde você fala, nisso aqui eu confio, se isso aqui estiver na minha vida, não tem problema. Agora, se em algum momento da sua vida você atingir um nível de maturidade e de entendimento, e eu acredito que muitos aqui têm, que fala assim, pode tirar o meu trabalho, pode tirar o meu negócio, pode tirar a minha família, pode acabar tudo, mas se eu tiver Deus na minha vida, então eu tenho tudo. Isso é difícil, é muito difícil, mas não é impossível, irmãos. Só que Uzias não morre da noite para o dia. No ano da morte do rei Uzias, foi em que Isaías conseguiu ver o trono da glória do Senhor. Pensa aí no Uzias, que talvez faça parte da sua vida. Tenho certeza que você já sabe qual é o Uzias que precisa morrer. Agora, enxergue esse Uzias aí com uma lepra na testa, com a doença pegando ele, com o mal atingindo ele, e ele sendo eliminado da sua vida. Não estou falando para você desejar o mal de ninguém, estou falando para você eliminar essa confiança que você tem em algo que você carrega na sua vida. Tem gente que carrega a patuá no bolso, carrega um amuleto. Não, isso aqui estando comigo, a sorte me acompanha. Quem já viu isso?
Ah, irmãos, como eu já vi esse tipo de coisa. Antigamente as pessoas carregavam carteira, né? E aí tinha lá sementinha de romã. Quem já viu isso? Eita, nós! São os patuás, os amuletos da sorte, figuinha, pé de coelho, trevo de 4 folhas. As pessoas depositavam a sua confiança nessas coisas, em coisas terrenas, que não são capazes de fazer nada, que não são capazes de mudar nada. Mas onde é que está a nossa confiança? Se a nossa confiança está em Deus, no nosso Deus, então nós estamos seguros. Se a nossa confiança está no Senhor, então nós seremos capazes de ver e provar e desfrutar da glória dEle na nossa vida. Nós teremos o melhor dEle. Jeremias, profeta Jeremias 29:13, ele diz assim: vocês me buscarão e vocês me encontrarão, quando vocês me buscarem de todo o coração. Aonde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. Vocês me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração. Não é de parte, não é da maior parte, é de todo o coração. Fala comigo, de todo o coração. É de todo o coração, irmãos. Saiba que a morte de Uzias leva tempo, mas quando Uzias vai embora, então você tem a liberdade para acessar o reino de Deus. E eu quero orar com você para você acessar o reino de Deus nessa noite, para você contemplar a glória do Senhor, para você ver as maravilhas de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.